Aleluia. Estamos na tua casa, Pai, te adorando. Queremos te agradecer, Pai, pelos teus livramentos, por tudo que tu tens feito por nossas vidas, Pai. Fala conosco, Deus. O Senhor é bem-vindo aqui entre nós, Pai. Nós te entregamos, Deus, este período de louvor em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. E com as suas palmas, louva o Senhor essa noite. Glória a Deus. Quantos são cidadãos do céu aí? Diga glória a Deus. Aleluia. Diga comigo assim, ó. Eu tenho uma palavra, nela confiarei. Conquistada lá na cruz, autoridade e poder, declare, para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Será abrir? Vou celebrar, tirar meus pés do chão. E se o inimigo ousar em pé contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Suas palmas.
celebrar, tirar meus pés do chão. E se o inimigo ousar de pé contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Quero dançar a igreja agora, hein? Eu vou dançar. Eu vou dançar de alegria. Por onde? Por 7 caminhos ele fugirá. Todos juntos! Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão. E se o inimigo ousar de pé contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Ele fugirá. Aleluia. Hoje vamos entoar o hino que ele diz que o amor de Cristo é como chama violenta. E que essa chama violenta possa entrar em nossos corações a cada dia mais e mais. O teu amor é como chama violenta. Teu amor é como chama violenta. Quero queimar. Quero queimar. Cante comigo mais uma vez. O teu amor é como chama violenta. O seu amor é como chama violenta. Quero queimar. Quero queimar. Diga. Declare isso. Me toca de novo. Diga, quero voltar. Quero voltar ao primeiro amor. Quero queimar como da primeira vez. Acende o fogo em mim. Me toca de novo. Por quê? Seu amor é como chama violenta. Seu amor é como chama violenta. Quero queimar. Eu quero queimar. O seu amor é como
Diga isso. Existe um trono no meu coração. Fale isso para Ele. Toma o seu lugar. Toma o seu lugar. Põe a mão no seu coração e diga isso. Existe um trono no meu coração. Existe um trono no meu coração. Toma o seu lugar. Aleluia! E toma o seu lugar. Senhor dos senhores. O Rei da Glória, Ele é, Tu és o Seu amor é como chama violenta. Quero queimar. Eu quero queimar. Glória a Deus. Tu estás, Senhor, dentro de nós e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua presença, Jesus, nesse lugar. Seja adorado juntamente conosco aqui nesse lugar, Jesus. Junto com a nossa adoração, que o Senhor receba também o nosso coração nessa noite, Jesus. É sobre o Senhor, Jesus, todos os dias. Tu és digno, Tu és incomparável, Tu és inigualável, Senhor. Não há outro como Tu, Jesus. Não há quem possamos comparar contigo e com o Teu amor, Jesus, que é grande em nossas vidas. Ele é o amor que nos encontrou. Ele é o amor que nos lavou. Ele é o amor que nos curou. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite mais uma vez. Nós não nos cansamos de falar do Teu amor, Jesus. Nós não nos cansamos, pois Tu és digno, Jesus.
canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Nós somos Teus, Jesus. Diga o nome que é sobre todo. Nome que é sobre todos é o Teu. Digno da minha vida. Diga que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome é poderoso para quebrar cadeias. Esse nome é poderoso para libertar. Esse nome é poderoso. Esse nome tem poder. Esse nome salva. Esse nome quando nós achamos que não tem mais ninguém. E se você entrou aqui nessa noite sozinho, pensando que estava sozinho, tenha uma boa notícia. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Seja bem-vindo a esse lugar. E se você não está aqui presencialmente, seja bem-vindo ao culto que é do Senhor. Ele está aqui para nos libertar e para nos transformar. Ele pode te livrar. Eu não sei o que você está passando, mas Ele pode te livrar. Confie nele, porque nada consegue ser maior do que esse Deus. Aleluia. Trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo.
Amém. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Diz assim: obrigado, Senhor. Fala assim: obrigado, Senhor, por trazer até a tua casa, por me trazer até a tua casa. Amém? Diga para o seu irmão do lado assim: ó, espere que ainda tem muito mais para acontecer aqui e Deus vai te abençoar muito. Tome seu assento, querido. Seja bem-vindo, você que está nos visitando. Você sabe que você está num mês de festividade, né? Ontem foi a nossa festa, aconteceu, foi uma festa maravilhosa. E hoje, se eu não me engano, hoje é o dia que a gente está fechando esse momento de celebração, né? Mas, antes disso, a gente vai estar passando os nossos anúncios. Quem é que dá... A Tatiane está vindo aqui trazer os anúncios da Central do Anúncio. Boa noite, a paz de Jesus a todos. Eu vou fazer os anúncios rapidinho para dar a oportunidade do Rogério falar aí com mais tranquilidade sobre a festa de ontem. Aqui. Gente, olha só, dia 19 de julho nós temos o culto das mulheres. Dia 26 de julho, o culto de casais. Eu vou chamar o Daniel para falar aqui rapidinho sobre o culto de casais. Gente, ó, nós temos um sorteio, R$10 apenas, vai ser dia 28. Cabelo mais escova, mais hidratação. As mulheres que tiverem interesse, os homens que quiserem presentear a sua esposa, a sua namorada, só procurar a Janaína. Fala aqui rapidinho. Paz e igreja, amém? Então, dia 26 agora vai ter nosso culto de casais. Pastor Abner, que vai estar pregando aqui, um homem de Deus. É ali da igreja do pastor Cláudio Duarte, vai estar trazendo uma palavra aqui para os casais. Então venham, traga a sua esposa, namorado, noivo, venha para ser bênção para a vida, nossas vidas, tá? E outro anúncio, dia 12 agora vamos estar começando um curso Aliança. Quem tem interesse ainda de fazer, no final nos procure, que nós vamos estar fazendo a inscrição dos irmãos, tá bem? Amém. Um ótimo culto a todos. Gente, os cultos semanais, terça-feira às 19h30, o culto da família. Quarta-feira, às 8 horas, o Bom Dia Espírito Santo. A quinta-feira profética com o pastor Henrique. Domingo, às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas da manhã, o nosso culto matinal. 18 horas, esse culto de louvor e adoração, culto de celebração que nós estamos participando agora. Gente, todo terceiro domingo do mês, mães de joelho e filhos de pé. E o último aviso rapidinho, gente, ainda temos uma família que está precisando da nossa ajuda com a cesta básica. Então, por favor, o valor que vocês sentirem no coração de abençoar, procure a mim ou a Janaína. E qualquer valor, gente, qualquer valor é bem-vindo. A gente tem amigos aqui que ajudam com R$2, com R$5. E se todo mundo fizer um pouquinho, no final a gente consegue abençoar. Nós já tivemos aí 3, 4, 5 famílias que a gente conseguiu manter durante algum tempo. E hoje, agora é só uma família, então eu peço o carinho de vocês e a colaboração. Procura a Jana, tá? Ou a mim no final do culto. Bom culto para todos nós. Vou chamar o diácono Rogério aqui para falar sobre a festa bombástica de ontem. Amém, gente? Obrigado, Tatiane. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui primeiro com os nossos... Na verdade, só tem uma visitante aqui, que é a Daniele Cristina. Cadê a Daniele? Está aí? Daniele Cristina, está aqui? Aqui. Você aguarda só um pouquinho, só para ver se tem mais. Sempre tem gente que às vezes não escreve. Tem mais alguém que está nos visitando hoje? Mais ninguém? Gente, vamos aplaudir a Deus pela vida da Daniele. Ela está nos visitando hoje. Se você está próximo a ela, dá um abraço. Mostra o seu amor, o seu carinho. Daniele, nós estamos aqui, a Igreja Nova Vida. Nosso pastor Ney Teodoro, está aí na tua frente aqui. Tá? Você é muito bem-vinda aqui. Se você já tiver um lar espiritual, manda um abraço lá para o teu líder. Mas se você não tiver, nós vamos amar ter você aqui conosco, tá bom? Logo depois do culto, se você me permitir, eu queria 5 minutinhos para conversar com você, tá bom? Que a gente faz um pit stop com o visitante. O Flavinho vai estar levando você lá após o culto, tá bom? Obrigado. Então, vamos lá, gente. Tem mais aqui também.
Agora eu vou chamar o pastor Ney. Pastor Ney, vem, por favor, aqui, que tem um casal que está fazendo aniversário de casamento que se chama Ellen e Fabrício. Cadê eles aí? Cadê, gente, esse tricolor? Ele estava todo pimpão, agora ele está sumindo agora. Família completa, né? Graças a Deus. Sempre fico feliz de agradecer a Deus mais um ano de matrimônio, né? Quanto mais aquele que eu faço, né? Fico mais feliz ainda, né? Porque a gente vê que o fruto, né, do nosso casamento é muito importante na vida do casal. Vocês podem me dar a mão de vocês? Nosso Deus, nosso Pai, eu sou grato pela vida da Ellen e do Fabrício, que completam hoje, mostram para essa igreja que vale a pena viver em matrimônio, Pai. Obrigado pela vida dos dois. Nós sabemos que Tuas mãos de poder é que faz isso acontecer. Tua graça, Jesus Cristo, no meio deles, no coração deles, é que faz isso acontecer, Pai. Essa família linda, maravilhosa, que hoje mostra para a gente que vale a pena viver em matrimônio. Então, Pai, junto com a Tua igreja, nós queremos abençoar este casal. Queremos profetizar anos e anos de vida matrimonial para eles, Pai. Que eles possam, Pai, viver esse novo tempo. E tempos, mostrar aqui nesse altar que vale a pena viver em matrimônio. Então, nós como igreja, abençoamos a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus de Nazaré, digam todos amém. Merece um aplauso a Jesus, né? Amém. Agora eu vou chamar os nossos aniversariantes. Diaconisa Daniele, Ellen, a Soninho, Stephanie, eu chamo de Soninho, e o Galáctico. Cadê o nosso Galáctico? Cadê? Sumiu ele? Ah, está lá nos fundos. Gente, tem mais alguém que está fazendo aniversário? Fez aniversário nessa semana? Se você estiver aqui, você pode vir receber nossas orações. Só gente bonita. Aí. Amém. Levante suas mãos aqui para abençoar esse povo lindo aqui de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, que completam mais um ano de vida. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito na vida deles. Chegaram até aqui, Senhor, com saúde. O Senhor tem cuidado, protegido. O Senhor tem sido com cada um deles, com suas famílias. E, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que continue sendo assim, que o Senhor venha, Senhor, cada vez mais, Senhor, abençoá-los, aonde eles colocarem seus pés, aonde eles colocarem suas mãos, que eles sejam prósperos, aonde eles estiverem, que eles levem a sua presença, a presença do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, dos seus servos, que o Senhor possa, Senhor, abrir, Senhor, as janelas do céu e derramar bênção sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, que todos digam amém. Parabéns. Amém. Gente, então vamos lá. Vocês estão felizes? Estão bem? Vocês parecem que estão meio assim cansados, né? Ficaram até tarde ontem? Né? Então, gente, vamos lá. Antes de começar a falar rapidinho da festa aqui, eu queria anunciar que o JPEG ele vai estar fazendo uma vigília no dia 20 para 21, né, que é, na verdade, aquela pontezinha. Vai começar na sexta-feira e vai terminar no sábado. Vai terminar sábado, assim, de manhã. Então, a gente vai estar vendo a questão ali da portaria para fechar. A concentração vai ser às 23 horas. Nós estamos organizando, o pastor Henrique também, a gente está fazendo essa organização dessa vigília, e que vai se chamar JPEG Night. Então, vai ter pregações, a gente está trazendo homens de Deus aqui para estar pregando também, vai trazer bandas aqui, pessoas para louvar, a juventude vai estar apresentando algo também. Então, acredito que vai ser um tempo muito bom. Então, eu queria que você colocasse na sua agenda, no teu caderninho, JPEG Night, dia 20 de setembro, tá? Na sexta-feira, chegou a sexta-feira, toma um banho, janta, né? Você é esperto, vem para cá. Mas aqui a gente vai ter cantina, vai ter um intervalo, a gente vai ter um momento de comunhão também.
mas para você botar na tua agenda. E também lembrando a você que no primeiro sábado do mês de agosto, nós temos o nosso culto JPEG, amém? Gente, primeiramente, eu só venho aqui agradecer a Deus, primeiro pela oportunidade. Qual oportunidade, Rogério? Oportunidade de nós sermos igreja nesse lugar há tanto tempo e sermos tanto tempo abençoados por Ele. Amém? Agradecer a Deus por Ele ter nos dado o pastor Ney, diaconisa Márcia, como família para cuidar da gente, pastorear a gente, e a oportunidade de também poder colocar a mão na sua obra e ser abençoado e abençoar outros por causa disso. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que agradecer, né? Porque isso é um privilégio para todos nós. Estar aqui na casa do Senhor, fazendo a sua obra, trabalhando aqui. E ontem, na nossa festa, não foi diferente, né? Às vezes a gente fala de festa, parece uma coisa assim muito superficial, né? A festa não tem nada de espiritual. As pessoas falam muito isso, né? Mas eu acho que uma reunião de irmãos que tem comunhão, que a família, que as crianças brincam, que as famílias se abraçam, que os amigos conversam, tem muita coisa espiritual. Tem muita coisa espiritual. Aí os caras... E crente fala alto, né? Fala alto, ri, dá gargalhada, é legal. Porque eu acho que também, quando Jesus estava lá com os publicanos, lá, com os seus discípulos, eu acho que tinha muita gargalhada, muita coisa boa sendo conversada. Falou, o Pedro ronca muito, e aquela gargalhada. Porque a comunhão, ela é muito espiritual. Né? Através da comunhão, através da unidade, a gente consegue fazer grandes coisas na obra de Deus. E ontem aconteceu uma coisa muito grande, porque a gente estava com uma expectativa, mas a gente não sabia o que seria certo. O nosso objetivo, todos nós sabemos que é o objetivo de nós sanarmos a responsabilidade que adquirimos no terreno, né? Através desse sonho que o pastor Ney teve, e está sendo concluído o pagamento do terreno. E nós não sabíamos como ia ser a festa, por quê? Porque a gente não ia conseguir alcançar um objetivo se a gente investisse muito numa festa. Então, ficamos meio assim, optamos por fazer uma festa que privilegiasse esse tipo de encontro, de conversa, de alegria, de sentar numa mesa, de comer um quitute, de estar com a família, privilegiar as crianças, que foi trazer os brinquedos, apostamos nisso, e Deus nos honrou, graças a Deus, tudo isso por causa de Deus, né? Mas que tocou no coração de vocês e fez com que tudo isso acontecesse. A nossa contribuição sempre é menor possível. A contribuição nossa é só juntar pegar um e ajuntar com o outro. O restante, quando a unidade está formada, tudo acontece. E aqui a gente tem alguns números aqui, porque ontem foi um dia nacional da festa caipira. Não sei se você sabe. Tinha festa caipira em tudo quanto é lugar. Eu falei, cara, vai... E esse terreno agora não é mais aquele... são 2 terrenos. Como é que se enche isso aqui agora, gente? Não vai vir nenhuma atração, não vai ter um palanque, não tem nenhuma igreja convidada, né? E ontem foi muito bom que a gente participou das nossas barracas. Então, queria agradecer toda a igreja, queria agradecer os líderes de barraca, porque eles ralaram também muito, né? Fazendo suas equipes lá, fazendo o network deles. Queria agradecer a Martinha com as barracas dela, juntamente com... Acho que o nome do ministério é MRV, se eu não me engano, do César e a Patrícia. Queria agradecer a eles. E todos que, de uma certa forma, contribuíram. Se você, às vezes, não contribuiu financeiramente, mas você contribuiu com a tua oração, contribuiu convidando alguém, você contribuiu estando ali, ajudando, metendo a mão para fazer alguma coisa, nós agradecemos. Aí eu queria passar para vocês. A nossa festa... ela vendeu 13.183,43 reais. Vocês que são um monte de calculadora, aí vocês me ajudam aí. Aí nós ficamos receosos por causa de uma chuva que estava
aparecendo. O pastor falou assim, ó, tem que trazer as tendas. E essa tenda não é uma tenda muito barata, mas ela é necessária tão quanto o conforto que ela deu para todas as pessoas que estavam ali. Então, a gente teve um gasto com a tenda. E quando a gente começou a ter essa questão da tenda, a Alcineia teve essa ideia de fazer uma listagem para ajudar com a contribuição para a tenda. E essa listagem, juntamente com o sorteio que a Bia teve a ideia de fazer lá da churrasqueira elétrica, com o sanduicheira, ela deu um valor de R$ 1.465. Esses dois somaram um valor de R$ 14.648,43. Sendo que esse valor total, ele teve os seus débitos, que foi justamente a tenda, um valorzinho mínimo do brinquedo e algumas coisas que a gente utilizou para ornamentar. Então, a receita líquida final foi de R$ 10.171,44, pela glória do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória a Deus. Amém? E aí a gente vai caminhando devagarzinho. E aí, quando a gente está fazendo a festa, a gente fica pensando em várias coisas, né? Eu estava conversando com o pastor, assim, eu dou as ideias, depois eu me arrependo. Eu vou ser sincero com você. É porque esses 3 dias eu trabalhei com o princípio de pneumonia. Mas acredita que Deus nessa brincadeira está me curando aqui? Mas eu estava falando com o pastor, pô, pastor, seria legal se a gente fizesse a cidade das crianças, hein? Imagina, isso aqui cheio de brinquedo, tudo de graça. As crianças aí, tudo vinham para cá. Criança que vê fuzil, né? Fuzil todos os dias, palavrão, tá ali com a gente. Pipoca, cachorro-quente para eles, tudo de graça. E os pais vêm também, aí a gente aproveita para falar um pouquinho do amor de Jesus para os pais. Já pensou fazer uma festa dessa? Geração Vida City. Olha, isso ia ficar legal, hein? Grava essa. É. Ah, mas vocês são bons, vocês conseguem montar isso aí. E aí, gente, muito obrigado, tá? Eu estou agradecendo a vocês. Isso aqui, para mim, é uma grande vitória. Isso aqui não é uma vitória individual, isso aqui é uma vitória da unidade de uma igreja. Uma igreja que é muito resiliente. Sabe, o inimigo, ele tenta derrubar essa igreja aqui. Uma raiz que Deus planta, deixa eu falar um negócio para vocês. O inimigo não consegue derrubar, não. Consegue derrubar, não. Essa igreja tem um poder de resiliência que os inimigos, eles ficam doidos com a gente. Eles não aguentam, não. E eu queria aproveitar você aqui e que você estendesse... Pastor, tem como o senhor ficar de pé? Por favor? Hoje eu estou abusado para cantar. Por que tu está fazendo essas coisas? Está inventando. Queria que você estendesse suas mãos. O que está acontecendo, gente? De um tempo para cá, o pastor Ney tem ficado, assim, muito doente, a pressão está aumentando, mas baixando, aumenta, né? E a gente sabe que as perseguições são muito grandes, né? O nosso pastor, ele é um pastor que ele não fala muito sobre a saúde dele, nem fala das coisas que o atacam, só quando você catuca muito. Mas a gente sabe do que acontece com a vida dele, né? E eu queria aproveitar esse momento, porque a oração da igreja é poderosíssima. Poderosíssima. E eu queria aproveitar esse momento para você cobrir o seu pastor com as suas orações. Você consegue fazer isso? Você consegue ficar de pé, então? Vem aqui, Dani, vem, aproveita que é teu aniversário e vem abençoar o pastor com a tua oração. Oh, meu Deus. Pai, eu quero agradecer porque a tua presença já é grande neste lugar, Pai. Oh, Jesus amado, Deus da glória, obrigada, Senhor. Obrigada porque tudo aquilo que nós temos vivido na tua casa, Pai, tem sido preparada por ti. Cada detalhe nós temos visto as tuas mãos, Senhor. Cada direção que o Senhor tem dado ao teu servo, Senhor. Ah, Deus, tu tem nos dado a vitória nesta caminhada, Senhor. Deus, Senhor, nesta hora junto com a tua igreja, Senhor. Eu não posso fazer nada porque o poder é teu, Senhor.
Ah, Senhor, mas eu te peço, Senhor, nesta hora, toca na saúde do teu filho, Pai. Toca, Senhor, vai tratando o coração, a mente, Senhor, do teu filho. Vai cercando ele do teu cuidado, Senhor. De todo o mal que tem tentado se levantar, afetar a saúde do teu filho, Senhor. Ah, Deus, eu creio, até aqui ele tem dado testemunho de milagres, Senhor. Quantas vezes a medicina desenganou, Senhor. Quantas vezes a resposta do médico às vezes foi não. Mas a última resposta do Senhor tem sido sim. Tem sido a cura. Tem sido a restauração, Senhor. E nós seguimos nessa fé, Senhor. Nós cremos que a cura será total. Que dias melhores para o seu servo virão, Senhor, e ele continuará testemunhando, Senhor, a tua glória, a tua cura, Senhor, sobre a vida dele, Pai, porque eu creio que grande é a caminhada, grande é a conquista que nós teremos, não para nós, Senhor, não para nós, mas para a glória do teu santo nome, Pai. Que o teu filho possa contemplar, Senhor, a tua cura, o teu cuidado. Que nós, como igrejas, nós não paremos, Pai, de clamar, de interceder pela vida do teu servo, Pai. Porque ele tem se colocado à frente, Senhor, junto contigo por nossas vidas, pelos projetos da tua casa, Senhor. Por isso eu creio, Senhor, no teu cuidado, na tua proteção, Senhor, sobre a vida dele e da família dele, Pai. Eu entrego ele em tuas mãos, junto com a tua igreja, Senhor. E é isso que eu te peço nesta hora e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Pode tomar o seu assento. Já estou terminando já esse momento. Vai ser agora o momento do ofertório, tá? Porque esse valor que a gente conseguiu na festa foi um valor para algo específico ao terreno, mas a gente continua com as nossas demandas de pagamento, né, luz, tudo isso que a gente utiliza aqui na igreja, e isso que tem sido sustentado através da tua fidelidade, através do teu coração de amor, de fé, e a gente continua aqui sempre trazendo essa palavra para você, para te incentivar a estar sempre semeando, estar sempre trazendo uma semente para esse lugar. Então, se você sentir no seu coração a vontade de estar aqui, colocando uma semente nesse lugar, ofertando na casa do Senhor, dizimando na casa do Senhor, tem um envelope que está aí na frente do seu banco, aí você fica à vontade. E aqueles que já pegaram o envelope, fiquem de pé, por favor, para a gente estar orando.
Demais, né, Silvio? Parece que eles estão cantando pra você, né? Só você gritar, né? Não parece, né? Queria que a igreja ficasse de pé, por gentileza. Eu recebo um irmão, um colega, a gente está sempre se falando, sempre trabalhando, né? Lembro das camisas do batismo, é ele que faz isso tudo pra gente, né? Coisa linda. Cada batismo eu lembro do Silvio. Cada batismo, né? Muitas camisas aqui, muitas pessoas trabalham com a camisa do Silvio Maia aqui na igreja. Alguns pararam, outros começaram, né? E o Silvio é muito especial. Eu acho que já está para mais de 200 mil visualizações. Por aí, né? Tem que ter esse dinheiro, né? A gente não acha esse dinheiro, né? Criticam a igreja. Criticam, né? Que igreja é essa, que não sei o quê. Outros morrem de rir. Outros falam assim, tem que ser assim mesmo, com bastante alegria, né? Hoje é dia de alegria. Você não dança mais, não pula mais? Não dá mais, não. Essa barriga não dá mais, né? Mas isso deve ter mais ou menos, acho que foi no 12 ou 11 ano da nossa igreja. Era só esse pedacinho aqui, né? Então viralizou na internet, o trabalho do Silvio. O Silvio sempre estava aqui com a gente. E hoje eu recebo o Silvio Maia com muita alegria para fechar esse aniversário de 23 anos. Eu liguei para ele e disse, eu vou estar com vocês sim, com certeza, né? É um novo tempo para a nossa igreja. Eu gostaria que você recebesse o Silvio Maia com muita alegria. Você pode aplaudir Jesus pela vida do Silvio? Depois ele vai apresentar a sua esposa. Eu vivi dentro de um calabouço. Pega o microfone, vai cantar comigo. Aprisionado sem poder sair. Pega lá, rapaz. Para mim, tava até firulando aí, pô. Minha vontade era sair dali. E o inimigo fez de tudo. Pode sentar? Pra minha vida acabar. Mas me apareceu um homem que me estendeu a mão para me ajudar. Toda a banda, vamos lá. Foi quem? Foi Jesus. Foi quem? O Filho de Deus. Foi quem? Que me amou primeiro e a vida me deu. Vai, vai! Foi. Carpinteiro. Só piano. O meu coração batia forte, como quem diz assim, Silvio Maia, é o fim. Pra mim tudo já está perdido. Não me aparece um amigo que tenha pena de mim. E quando eu estava chorando, ouvi alguém gritando, vem pra mim. Não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Swinga, swinga, vai! Foi Jesus! Vai, vai! Foi Jesus. Quem te trouxe aqui? Quem vai libertar a tua família? Foi Jesus, o Nazareno.
Foi! Foi, gente! Essa barriga tá me matando. Quem é que fala isso? Só podia ser da cor igual a meu. Esquece. Nosso Jesus é grandão mesmo. Essa semana o cara entrou dentro da minha loja, pastorei. Eu tava com 2 pães, um aqui e outro aqui. Tomando café, 6 horas da tarde, 5:30 da tarde. É hora de tomar café lá na empresa. Ele falou assim, mas é por isso que tu tá gordo, cara. Pô, 2 pães? Falei, cara, se Jesus é o próprio pão, brother. Porque Jesus só venceu Satanás na palavra, brother. Pão é tão bom que Satanás não oferece picanha para Jesus. E aparece lá no monte e oferece o que para Jesus? Vou transformar essa pedra em quem? Giló? É pão, brother. Aí o cara vem lá do inferno me proibir de comer pão. Eu tenho 23 mil motivos para agradecer a Deus por estar aqui. Quero agradecer ao pastor Ney, juntamente com a sua esposa, esse ministério lindo, porque sem ministério, pastor Ney não chegaria até aqui. Esse ministério por trás dele que faz isso aqui andar. Quero agradecer a Deus, pastor Ney, mesmo sem fôlego. Obrigado pelo teu carinho, ter ligado pra gente, não ter esquecido da gente. Pastor Ney é aquele pastor, pensa num cara clássico. Eu sou do tempo que o pastor Ney usava uma gravata aqui. E eu falava, Jesus, o que tem a ver essa gravata com ele? E hoje eu trouxe uma camisa polo, que a gente começou a fazer camisa polo lá na empresa. Só que eu estou fazendo uma polo, né, pastor? Não é qualquer polo. Aí eu falei, vou levar uma para ele. Aí minha esposa falou, mas amor, ele não usa aquela camisa assim? Usava. Depois que essa polo chegar na vida dele, ele vai ver. E eu trouxe para o senhor esse presente. Quero agradecer ao senhor, a sua família. E o Lucas, que, poxa, atendeu meu zap, uma coisa que é difícil, música atender, né? Atendeu, senhor, mas fica em paz, vamos tirar, porque eu tenho músico, mas devido a eu quase não estar cantando mais, porque graças a Deus, Deus cumpriu algumas promessas na minha vida, e Deus te dá a livre escolha de você escolher, quero cantar ou não quero cantar. No reino é assim, você escolhe. Claro, o que você escolher tem uma consequência. Não vem falar que eu escolhi isso aqui, você é feliz. Calma, nem sempre é assim. Às vezes tu vai escolher um negócio que é mal furada. Eu falei, Deus, e devido a gente não estar cantando muito, o meu pianista está viajando com o Matos Nascimento. Aí ele, entre Matos e ele escolheu Matos. Aí eu falei, Lucas, me salva ele. Fica em paz, cara. Eu tenho um negócio no dedo. Ele falou isso. Eu falei, então, se tu tem um negócio no dedo, esquece, tu viu aí? Parece até que nós ensaiamos, nunca viu Lucas. Que é o dom que Deus dá, né? Duvido se ele entrou em alguma aula. Duvido se ele entrou. Deus que deu um negócio para ele. Hoje eu vim acompanhado dessa mulher. Pensa num negócio, cara. Pensa numa mulher que Deus me deu, cara. Não, pensa. E agora a gente está tipo casado de novo, mas sem filho. Deus... Não, esquece. Fazer filho cedo é bom por isso. Tô com 5.1, parece. E ela tá com... Não vou falar a idade dela. Ela não gosta que fala que ela tem 46. Esquece. Estamos em casa sozinho. O último salto tem 3 meses, E todo filme que a gente olha, que a gente vê, todo filme, eu falei, até liguei pro dono da Netflix, renova os filmes. Já não aguento mais ver o mesmo filme. Todo filme tem cena de amor. E ela me olha, eu falo, não me olha. Casamento é isso, é cumplicidade. Ontem eu vi um filme que acabou comigo. O cara tava
dando mole no casamento, ele não elogiava mais ela. Ela tocava nele, não quero tocar. Ele chegava, ia trabalhar, não beijava. Aí ela falou, tu tá quase assim, hein? Aí eu falei, vou acabar esse negócio hoje. Se casado com essa mulher, há 18 anos, eu há 17 anos casado, eu chego para ela e falo assim, amor, qual o teu sonho que eu ainda não realizei? Irmão, não faça essa pergunta. Pensa numa furada, não parece que o Satanás acordou e falou, faça a pergunta para ela. Eu fiz essa pergunta para ela ano passado, retrasado? Dezembro, não, retrasado. Falei, amor, qual o sonho que eu ainda não realizei na tua vida? Ela falou assim, eu tenho um sonho de casar. Falei, mas estamos casados há 17 anos, cara. Tenho um sonho de entrar na igreja. Eu falei, mas a gente entra na igreja quase todo domingo. Vamos embora para os Estados Unidos, a gente compra passagem. Eu te levo para o Times Square, para tu fazer compra. Aí ela, eu prefiro um casamento. Falei, casamento não. Vou fazer festa para quem? Para todo mundo. Chega lá, come, bebe, no outro dia não tem mais nada, só as fotos. E eles falam que ainda não comeu. Não vou fazer. Aí brigamos. Mas era tudo cena minha. Que a mulher ama surpresa. Ama. Tem algumas que passam de 100 mil. Calma. Mas se é para realizar o sonho dela, vale a pena, cara. Você está entendendo? Se tu tá com ela, ela tá contigo. Se tu tá caído, ela tá te ajudando a levantar. Se tu tá em pé, ela tá contigo, vale a pena. O que é 100 mil? 100 mil, onde vai lá, trabalha e gasta de novo. Porque ela não tem valor. O que é 100 mil? O que é 200 mil? O que é R$1.000? O que é 10? Eu tenho uma senha para você, se você que está namorando, eu tenho uma senha para você. Vai no shopping com ela e com ele. Se ele não pagar uma casquinha para você, sai dele, hein? E a Bíblia é um livro que você olha e interpreta de uma forma. Aí, qual o nome dele que falou Jesus? Hã? Não, esquece. Com Guaraci é um nome exclusivo, né? Só tem ele na igreja de Guaraci, amém? Isso. Já Silvio Mar deve ter uns 3. Guaraci, a Bíblia é interpretativa. É por isso que tem pessoas que sobem nesse altar, num domingo, o pastor Ney prega uma coisa, o outro vem, prega outra, você fala, gente, o pastor Ney deu nova roupagem para esse. Não, é porque a Bíblia ela é interpretativa. O Amado interpreta de um jeito, o Guaraci interpreta de outro jeito, e eu interpreto de outro jeito. A Bíblia é interpretativa. O cara entrou na minha loja e queria me crucificar porque eu estou gordo. E por sinal, pastor, eu queria reivindicar. Tem que aumentar essa cadeira, pastor. Eu entrei nessa cadeira para levantar, foi um sacrifício, gente. Quase que eu não saí dela. Mas eu tenho para mim, cara, que Jesus era gordo. Não, eu não vou conturbar a tua cabeça, não. Silvio Maia, tem prova bíblica? Não tenho. Mas eu tenho uma palavra que a Bíblia não fala que ele era magro. Se fala que ele não era magro, eu posso enxergar um Jesus gordo. Amém? E outra coisa, Jesus... eu tenho vários negocinhos na Bíblia que prova que ele comia bem. Ele chega depois do culto, entra na casa de Pedro. O que ele pergunta? Depois do culto, o que tu faz depois do culto aqui? Ou tu entra na cantina da igreja e compra umas 3 coxinhas, ou tu pega um podrão e tu vai pro Mac. Não tem outra alternativa. Ninguém vai direto para casa e fala, eu estou ungido hoje. Amém? Ou tem alguém aqui que eu vou expulsar esse negócio agora? Não tem para onde correr, todo mundo sai daqui. Só não vai para o Mac ou para uma coxinha quem não tem dinheiro. Mas aí tu vai falar aqui porque aqui a gente é irmandade. Aqui é irmão, se tu falar que não tem dinheiro para uma coxinha, a gente vai pagar essa coxinha hoje. Jesus entra na casa de Pedro, depois do culto, e vê que ninguém serviu um café. Ninguém serviu um pão com uma quali, ninguém serviu. Aí ele fala, o que está acontecendo? Que ninguém serviu nada. Cadê tua sogra? Porque quem servia era a sogra.
Aí, não, ela tá doentinha, tá no quarto, tá com febre. Ah, peraí que eu vou lá agora. A Bíblia é interpretativa, eu interpreto dessa forma. Jesus vai lá, olha a palavra, Jesus vai lá. Ei, minha irmã, tá com o quê? Tô sentindo uma moleza, uma fraqueza, com febre. Levanta-te, que eu sou o dono da cura, vamos embora. E faz um café. Quem tá com febre não serve. Você está entendendo? Então tem vários links para provar para você que Jesus comia bem. Outra coisa, Jesus entra na casa da filha de Jairo, a filha está no quarto. Aí ele fala assim, vocês ficam aqui na sala, hein? Vai entrar eu, o pai e a mãe. Ele entra, ressuscita a menina. O que ele fala para a menina? O que ele fala para os pais da menina? Já leu lá? Vai para a cozinha fazer uma comida. É interpretativa. Aonde Jesus estava, tinha comida. Esquece. Não, e Jesus era tipo exagerado, tá? Vou multiplicar para muito. Porque quando ele faz na minha vida e na tua vida é para muito. Irmão, esquece. Quem está falando com vocês aqui, estava varrendo a rua 22 anos atrás, lá na Barra da Tijuca. Eu era gari, comecei meu testemunho, tá? Aí não abriu a Bíblia, para quê? Eu já estou falando da Bíblia. Eu fui cantar na igreja semana passada, em Itaguaí, retrasada, esqueci minha Bíblia lá. Aí eu falei, amor, a tua Bíblia está com muito brilho, não vou levar essa Bíblia para coisa. Mas eu tenho Bíblia, que de repente você vai sair daqui e vai falar assim, ele nem tem Bíblia, não sei para que eu estou até de óculos que eu não trouxe Bíblia. Estava lá na rua varrendo, lá na Barra da Tijuca, estado em Tanhangá, quem já ouviu falar, estado em Tanhangá? Diga onde você vai. Estou lá varrendo, apaixonei, veio um moço menor do que eu encontrei um menino menor do que eu. Ele veio marchando no poder, porque de poder eu nasci na Assembleia de Deus, sou do manto. Eu sou do remanto. E ele veio marchando, era 1h da manhã. Ele veio marchando, colocou a mão na minha cabeça e falou, não esqueci das promessas que eu fiz para tua mãe. Não fez promessa nenhuma não, fez para minha mãe. Tem pessoas que estão aqui, não é porque você está aqui, porque a tua mãe orava. Tua mãe está lá no joelho. Tem umas que já até foi, a minha mãe já foi. Eu estou aqui, falando para você. É o poder da oração. Se você soubesse o poder da oração, você não saía sem orar hoje de casa. E chegava já a fazer oração. Porque o poder da oração é tremendo. Um povo se reuniu, orou, o anjo foi lá na cadeia e soltou o cara. Não, você entendeu o que eu falei? Um povo se reuniu para orar, o anjo foi lá na cadeia, quebrou a corrente e falou, vem cá, porque tem alguém orando e o céu ouviu. Estou lá na Barra da Tijuca, varrendo, de gari, aquela roupa é linda. Laranja, cor de abóbora, não sei que demônio é aquilo. Nada contra você que varre aí. Nada contra. Mas Deus tem coisa melhor para mim e para você, tá? Mas só que tem o seguinte, você tem que tomar força. Não é mole não, meu irmão. Não é mole não. Se Bartimeu parasse para discutir com um cara que estava falando assim, para de gritar, ele perdia a bênção. Nada não para, brother. Vai gritando, vai gritando, vai gritando. Eu tenho para mim. A Bíblia não fala, mas eu tenho para mim que Jesus manda chamar Bartimeu e manda para o cara que estava mandando ele calar a boca. Eu tenho para mim, a Bíblia não fala isso. Mas eu tenho na minha cabeça aqui que Jesus é um negócio muito, muito louco. Só você entendendo a vontade de Deus. Eu tenho para mim que Jesus vira para o cara que está falando para ele calar a boca e fala assim, faz um favor para mim, chama ele lá para mim. Porque isso acontece hoje. Tem pessoa que não acredita e fala assim, isso não vai dar certo, cara, não está vendo? Aí Deus pega e dá certo e aquela pessoa vai a você. E fala, estou precisando daquele serviço que eu falei que não ia dar certo, estou precisando de você. Tem coisa que é tomada à força, meu irmão. Aí o profeta falou para mim que eu ia largar tudo. Falou assim, Deus falou que por amor à tua mãe, pela promessa à tua mãe, Deus vai te dar um negócio, Deus vai te dar uma empresa. Falei, mesmo que? Mas eu sou assembleano desde 5 anos de idade você recebe profecia. Você nem nasceu ainda e Deus já está falando, vai nascer, vai ser homem, vai ser isso. Eu desde o ventre da minha mãe eu vinha recebendo. E até que com 37 anos, com 31 anos de idade, eu estou lá varrendo, e o cara vira para mim, apaixonei, e fala isso. Eu falei, meu irmão, eu estou cansado dessas profecias. Só que profecia sem atitude é mais uma profecia. Agora,
Pensa num cara doido que já não queria varrer, já não gostava de varrer. Eu juntei o útil ao agradável, cheguei pro meu gerente e falei, seu Marcos, Deus me prometeu que eu vou cantar por esse Brasil todo e Deus vai me dar uma empresa. Ele falou assim, amigo, tu voltou a usar drogas? Você não tem nem 2º grau, Silmar. Silmar, cantar, Silmar, tu não tem nem aparência de cantor, Silmar. Aí eu falei, seu Marcos, eu posso não ter nada disso, mas eu tenho a promessa. Às vezes você não tem nem capacidade para estar aqui. Só porque tu pegou esse negócio sem deixar cair no chão. Fazer um pix hoje. Toda vez ela deixa cair no chão. Hoje ela não deixou. Esquece. Quer agradar a mulher? Meu irmão, esse Bolsonaro é uma benção. Ele criou um negócio de pix. Só que ele cria e sai. Ele não fica. Tipo, se vira aí com vocês. Gostei de tu, tá? Gente, todo gordinho é gente boa, cara. Não, esquece. A gente não quer briga com ninguém. A gente só quer um prato, só isso. Esquece. E você que está aí solteira, para de procurar homem magro. Esse cara não come, quem não come não é feliz. Esse cara não paga um hambúrguer, não paga nada. Agora, o gordinho... E o gordinho não está nem aí para cá, irmão, esquece. O gordinho não está nem para academia, esquece a academia. Tem uma moça sarada que veio aqui. Eu falei para minha esposa assim, antes de você me conhecer, eu era assim. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Deus abençoe você, te dê força, te dê garra mesmo. A tua vida é academia. Mas eu tô fora, meu irmão. A minha esposa é rata de academia. Irmão, que garra, chove e não sei o que, ela sai. Falei, meu Deus, cadê minha esposa? E de repente, do nada, eu vejo a story dela toda suada. Aí eu falei, Senhor, liberta essa vida, Senhor. Não ceda. Agora. Vai viajar o Brasil todo comigo, hein? Gostei. Descansa. Que a história não vai terminar assim. Em Cristo, fazendo assim. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você. Uma diz assim, meu filho, eu sou. Só a igreja, não ceda. Não ceda, cara.
descanse. O meu gerente falou que eu não tinha aparência, não tinha nada. Eu olhei para ele e falei assim, então, eu posso não ter nada disso, mas quem me prometeu é o suficiente. Sair da empresa, sair da Conlurb com tique alimentação, um vale transporte, um salário hoje de 2 a 2.500, eu acho que o Gari ganha. Tipo, sair para gravar um CD. Irmão, o inimigo, esquece, o inimigo que está perto da gente, ele não entende essas atitudes doidas, porque pode perceber, tudo que Deus te promete, levanta um profeta e fala para você, é um negócio que tipo, para você fala assim, ele nunca vai falar, eu vou te dar, porque tipo assim, você está na faculdade, daqui a 3 meses você se forma, ele fala, eu vou te dar, não é isso não, ele só te promete quando você não está nem pensando em estudar aquilo, é um negócio doido na cabeça de Jesus, na verdade eu quero chegar no céu, eu quero entender algumas coisas. Se eu tiver acesso ao Pai, eu vou falar, Pai, tu consegue me explicar certas coisas que eu não entendo? E eu saí com atitude, porque, posso estar fora de forma, posso estar gordinho, posso não ter cabelo, mas eu tenho uma coisa legal, cara, que Deus me deu, pastor Ney. Eu tenho atitude, cara. Não, esquece. Não. Eu tenho atitude. Irmão, essa mulher aqui, pensa numa mulher difícil de ganhar. Só que se tu for engraçado, tu tem 50% de chance, tá? Logo te passar, você que tá aí carne emburrada, vamos sorrir, vamos ser engraçado. Porque eu sei que eu sou desprovido de beleza. Eu tenho essa ciência, você precisa ter isso, tá? Mas Deus me deu um negócio. Eu olhei para ela, há 18 anos atrás, eu falei, então, deixa eu te dar uma ideia. Estou aqui hoje de garçom nessa festa e eu vou mirar a tua mesa. Eu gostei de tu. E eu tenho coragem de em 6 meses casar com você e te fazer a mulher mais feliz do Brasil. Irmão, elas têm uma coisa que é legal. Você que é homem, ela tem facilidade para acreditar. De vez em quando você vê um cara feio com uma mulher linda, é porque ela tem facilidade de acreditar. E você de vez em quando chega em casa e fala, mãe, tem que ver, fulano de tal tá com fulano de tal, e ele não tem nada a ver. Tu não já falou isso? É isso, pô. E ela acreditou, e tinha 3 copos na mesa. Presta atenção nos 3 copos, hein? 3 copos na mesa, e eu só servindo. Falei, pô, toda hora ela pede 3 copos, não estou entendendo nada. Eu voltava lá, os 3 copos estavam vazios, não entendia nada. Qual é o seu nome, pastor? Qual é o seu nome, irmã? Isso. Luísa, escuta essa história. E os 3 copos aí, os 3 copos. E ela servia. E aí, tá gostando? Ela, tá, tô gostando. Séria. E eu, engraçado. Eu falei assim, eu vou te fazer muito feliz. Gostei de tu. E não sei o quê. Marquei de ir na casa dela. Ela falou que criou resistência para ir na casa dela. Eu falei, não tem para onde correr. Quanto mais você ficar difícil, mais eu tô gostando. Eu gosto das coisas difíceis. Fácil eu tô deixando para trás, hein? Mas vou te dar essa oportunidade. Falei para ela. Ela riu. Cheguei na casa dela. Olhei para ela e falei assim, não me tocas, porque eu sou homem de Deus. Ela falou, não estou nem te encostando. E ela começou a rir, era só para tirar a risada. E ela ria. E ela falou assim, vou para a faculdade tal hora. Eu falei, ué, quem vai te levar para a faculdade? Não, vou de ônibus. Falei, mulher minha futura esposa não anda de ônibus. É tudo cena, tá? Mas é a primeira impressão que fica. Aí ela, o quê? Que hora você pega? 7 horas na faculdade. 6h30 eu tô aqui. Postei com a carreta. Aí levei. No outro dia o Michael Jackson morreu. Eu gosto demais do Michael Jackson. E eu fiquei mal demais no outro dia. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, o Michael Jackson morreu.
Aí ela, o que tem isso? Aquilo acabou comigo. Eu falei, Deus, essa não é a mulher para mim. Aplaude a Deus aí, gente. Mas isso me ensinou um negócio grandão. Hein, grandão? Me ensinou um negócio grandão. Às vezes, não é importante para você, mas é importante para ela. Pô. Às vezes não é importante para você, mulher, mas é para ele. Então, sempre entenda conforme fosse para você. Hoje ela entende. Hoje ela já, ao contrário, hoje tinha 2 pedaços de frango lá em casa. 2 pedaços, né? E tinha um grandão e tinha um pequeno. Aí ela fez um arroz fresquinho e um feijão fresquinho. Aí eu peguei o menor. Aí ela, não, amor, pega o maior. Aí eu falei, poxa, amor, isso é amor. Ela falou, não, o amor é eu que estou te dando o maior. Sempre você vai perder. Mas eu querendo o bem dela e ela querendo o meu bem. Já até me perdi, nem sei onde que eu estou. Casamento é um... Não, cara, vou te falar. Deus criou o casamento, mas Ele mesmo não casou, né? Porque pensa num negócio legal, mas pensa num negócio complexo. E de vez em quando, para os meus funcionários, eu gosto de ser pastor deles, né? E ontem um deles me ligou e falou, olha, eu não aguento mais ela. Um dia ela está assim, outro dia está assado. Eu falei, seja bem-vindo ao clube. Que isso é legal. Eu sei que eu saí da empresa. Eu cheguei para o meu produtor, falei, irmão, olha só, eu preciso de um CD, urgente. Ele gravou meu CD. Pensa num CD ruim, meu irmão. Multiplica por 10. CD dia de alegria. Mas Deus tinha uma ideia. Deus falou, meu filho, tu vai dançar assim, ó. Vai ser engraçado. E eu vou fazer você viajar o Brasil todo. Aquele vídeo que vocês acham que é ridículo, eu rodei o Brasil todo e durante 5, 6 anos eu sustentei minha família. Porque todo mundo queria ver aquilo. Enquanto tinha pessoa me criticando e tinha pessoa elogiando. Eu não estou nem aí, que Jesus fazia milagre e era criticado. Jesus tinha 2 grupos, o grupo que andava com ele para receber o milagre e o grupo que andava com ele porque queria estar perto de Jesus. Tu está entendendo? Porque tem coisas que você tem que interpretar de uma forma positiva. Eu fui cantar aqui em Queimados, é perto de Queimados? Que eu moro em Campo Grande, não sei. Cantei em Queimados. Eu não tinha agenda. Eu pedi para o patrão dela na época, ligar para um amigo dele para me receber. Quando eu cheguei na igreja, o pastor virou para mim e falou assim, Silvio, o pregador que eu convidei está preso num trânsito na Dutra, não vai chegar tão cedo. Você sabe pregar? Eu falei, sou um dos melhores do Brasil. Se eu falo que eu sou ruim, ele deixa eu pregar? Eu brinquei com ele. Falei, pastor, eu não sou um Abílio Santana, que estava no auge do sucesso na época, e o Marco Feliciano, mas eu conto algumas histórias. E ele deixou eu falar, eu peguei o microfone e deu tudo certo. Quando eu acabei de pregar, quando eu acabei de ministrar e de cantar, ele me leva para o gabinete e falou assim, Deus me deu um número de CNPJ. Escuta essa aqui, que essa aqui eu já estou terminando, tá? Deus me deu um número de CNPJ. Como eu sou assembleano, eu estou acostumado desde 5 anos a receber mensagem. Eu falei assim, fala, irmão, fala, pastor. Ele falou, anota o número do CNPJ aí, 1421, 2280, 1000 ao contrário 06. Eu falei, o que tem? Deus está te dando essa empresa. Em 3 meses essa empresa fica pronta. E você será o maior fornecedor de camisa no Rio de Janeiro. Eu falei, mais uma, para. Estou desde 5 anos recebendo profecia, nada se cumpriu. Aí tem mais, Silvio Maia. Você vai sair da tua casa aqui, Deus vai te dar uma casa aqui, 500 metros. Só que essa casa aqui você vai morar pouco tempo. Minha esposa estava lá, não deixa eu mentir. Aqui vai ser a empresa. Irmão, quando eu cheguei em casa, o telefone tocou, eu morava de aluguel. A dona da casa queria a casa e só me deu 3 meses. Quando ela ligou e falou assim, daqui eu voltei para o Rodrigo, você consegue me dar minha casa em 3 meses? Deus falou, a voz do profeta soou aqui, só, é em 3 meses que eu vou fazer tudo, tá? Falei, caramba, já tem sinal. O testemunho é muito grande, mas eu quero só enfatizar para você aqui.
Alguém me ligou, querendo 1000 camisas polos. Na hora que eu fui lá fechar, ela falou assim, então, manda o número da conta, para a gente depositar 50%. Quando eu mandei, ela falou, mas é física? Eu falei, é a minha conta, do Itaú. Não, a gente só paga a jurídica. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Liguei para um amigo meu, ele falou, Silvio, vai lá, fala com o meu primo, na Caixa Econômica, na Avenida Rio Branco, 156. Fui lá, falei com ele, ele falou, um minutinho, só trouxe o documento, levei os documentos. Meia hora, eu estou lá esperando, ele volta com o número do CNPJ. Qual era o número do CNPJ? 14, 21, 22, 80, 1000 contra 06. Eu falei, eu cheguei para minha esposa chorando, eu falei, o que Deus falou quando eu tinha 5 anos de idade está começando a cumprir, hein? Se segura que a gente vai morar na Barra, esquece, o pobre pensa logo na Barra. Que a nossa vida vai mudar. Para encurtar, hoje, no Rio de Janeiro, pela misericórdia, pela infinita 1000 motivos para agradecer a Deus, nós somos o maior fornecedor de camisa no Rio de Janeiro, com a simplicidade de sempre. Todo dia eu peço a Deus que Ele me dá graça e humildade, e não deixa eu entender que eu estou alto, porque eu não estou alto, eu sou baixo. Você está entendendo? Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. A mãe de Jesus vira para ele e fala assim, então, acabou o vinho da festa. O que ela está querendo dizer com isso? O que ela está querendo mostrar para mim e para você? A Bíblia é interpretativa, lembra que eu falei isso? Quando a mãe de Jesus vira para ele e fala assim, porque João 2:2 começa assim, e Jesus foi convidado para a festa, mais os 12. Jesus era um mera convidado, simples. Ele falou, posso ir, mas eu vou levar os 12. Ok. Jesus entra na festa. Quando Jesus está chegando na festa, no versículo 3, um versículo depois do 2, a mãe de Jesus dá essa notícia para ele, acabou o vinho. A Bíblia não fala, tá? O que eu vou te falar agora, a Bíblia não relata, não fala. É eu que estou falando, porque a Bíblia é interpretativa. Uma mulher que vira para o filho e fala assim, filho, acabou o vinho. Não é na casa de Jesus, Jesus era convidado. Tanto é que Jesus vira para ela e fala, mas o que eu tenho a ver com isso, minha mãe? Não é nem chegada a minha hora para não fazer milagre nenhum. É porque eu entendo que dentro de casa, Jesus fazia milagre e a mamãe via. Pegou aqui? Mas a Bíblia não fala isso. Então por que ela vira para o filho e fala, filho, acabou o vinho? Numa festa que não era dela, uma festa que não era de Jesus. O que eu aprendo aqui? Jesus fazia milagre em casa? E o maior milagre é Jesus ver a tua família aqui. Alguns interpretam quando Jesus está no poço e fala, se você soubesse quem está te pedindo água, você pedir água para beber? Aí a mulher fala, você é judeu, você é samaritana, e não sei o quê, e tem aquela conversa. Aí Jesus vira para ela e fala assim, não, espera aí, faz o seguinte, vai lá, chama teu marido. Ela fala, eu não tenho marido. É que na verdade, Jesus não queria dar água só para ela. Jesus queria dar água para a família toda. Aqui tem 2 interpretações. Jesus não quer envergonhar a mulher, que a mulher estava com o marido que não é dela. Jesus está falando, eu tenho água para você, e dentro de você vai nascer uma fonte. E essa fonte vai abranger todo mundo. Quando esse irmão aqui vira aqui e fala assim, gente, o que vocês acham? A gente pegar as crianças, colocar a criança, e não sei o quê. Ele está dizendo o seguinte, eu não quero o céu só para mim. Eu quero as pessoas que estão também lá do outro lado. As pessoas que moram na rua da frente, na rua de trás, na rua do lado. E se ganhar o filho, ganha o pai, ganha a mãe. Você está entendendo o que é reino? Reino não é você querer o céu só para você, meu irmão. Reino é você dar testemunho para o teu vizinho. Se a mulher pede vasilhas emprestadas, é porque ela não era uma má vizinha. É porque ela tinha intimidade com os vizinhos.
O senhor consegue me emprestar um vasilha aí? Porque Jesus vai fazer milagre aqui. Eliseu vai fazer milagre. Eu preciso de vasilha, eu preciso de azeite. Você está entendendo? Seja sorridente. Seja feliz. Faça feliz. Vale a pena. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu vi aquele vídeo dançando. Hoje não dá para dançar porque esquece, a barriga não deixa. A unção traz gordura. Né? E vocês estão assim porque tu está comendo de 20. Casa para tu ver o que vai acontecer. Claro, se ela fazer comida, né? Apesar que o iFood... E aprendi a mexer no iFood tem uma semana, não foi? Meu irmão, já pedi 4 lanches. A minha esposa falou, amor, tu aprendeu a mexer no... É um negócio difícil para mim. Era difícil. Agora clicou, pum. Ontem veio um cara me entregar de bicicleta, acabou comigo. Falei, amigo, meu lanche está frio. Aí ele, poxa, me desculpa. Ele foi tão humilde que eu falei, te dá uma caixinha aí, hein? Faça o bem, seja exemplo, cara. Porque tem alguém te olhando, tá? Tu não tá sozinho, não. Sempre tem alguém te olhando, pô. Moisés mata o cara e enterra, mas tem gente olhando, pô. Você está entendendo? O que Deus está falando com você? Eu estou com 50.1. Não sei se pareço. Eu sei que eu estou com a energia de 30. A minha esposa já fala que é de 60. Cada um enxerga de uma forma. Amém? Obrigado, baterista. Parece que o Marcos Salles, ele. Vamos cantar a última aqui? Agora nós não ensaiamos. Agora eu quero ver. Nem na coisa tá. Nem sei se eu sei cantar essa. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Sabe por que eu danço? Sabe por quê? Quem quer saber? Porque eu estava lendo a Bíblia e o texto diz que Deus acha Davi. Se você acha, é porque você estava procurando. O texto é bem claro. Achei Davi. Cara, e Davi é dançarino, cara. Pode não soar positivo para as cabeças religiosas, mas a dança é alegria. Amém? E a gente vai ter várias surpresas, cara, lá no céu. Várias surpresas. Olha, até a letra tem lá, ó. Ele já sabia que eu não sabia dessa letra. Deus é fiel. Ó, fala nisso. Pastor, posso anunciar o que eu trouxe? Ó, devido a gente ser o dono da empresa, então eu trouxe uma promoção doida aí. Eu tenho cadabatas lindas. Nem trouxe aqui para cima, mas está lá embaixo. Cadabatas lindas. Elas lá no site está R$80. Eu vou vender hoje 3 por 100. Esquece. Masculina, oversize. Eu trouxe uma para você, tá? Por R$50. Ó. Tô brincando. Trouxe uma mesmo para você. Tô brincando com ele. Ó, pode brincar com o gordinho que ele não tá nem aí. Ele tá rindo à vontade. Agora, cuidado para magro. Magro já tá, ó. Solo, fera, arrebentou. Você também, Japão. Esquece. Ele é da japonesa? Ele é da japonesação? É? Parece, não parece? É tipo da 25 de março, né? Eu acho que em pé fica melhor, hein? Eu acho que em pé fica melhor. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. De novo. Perguntaram o que eu vim fazer aqui.
eu vim fazer aqui? Eu vim falar com Deus. Quero ver! Perguntaram que eu vim. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele. Vim falar com agradecer a Deus pela tua vida. Pastor esbelte, né? Tá bonito, né? Gostoso. Obrigado pelo seu carinho. Poxa, que blazer é esse? Você tem um negócio assim? Pastor, quero te agradecer. Minha casa agradece de todo o coração. O nome disso é gratidão, tá bom? Deus abençoe o Senhor, a sua saúde, restaure a sua saúde mais e mais. Povo lindo. Igreja linda, se eu sou o Espírito Santo, eu moro aqui. Aplauda a Deus pela vida do pastor. Pastor Eli, a mesa, né? É. Pastor, vamos cantar junto, deu uns firula boa ali. A mesa, Eli Soares, vem. Vamos. Coloca a letra, que eu não sei. Pai. Pai. Isso. Pai, contra ti, contra o céu pequei. Me enchi de mim e me deixei levar. E escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã. Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: pode. Venha, não demore, estou te esperando. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o meu lugar. Troquei minha casa pela liberdade vã. Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, eu ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: sua igreja,
estou te esperando. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Que é o teu lugar. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Eu sou muito curioso, né? Aí alguém fez aniversário, aí você pega o primeiro pedaço de bolo, você dá pra pessoa que você acha que é mais importante, que tá na mesa. Eu falei, quem criou isso, cara? Isso vem da onde? E eu descobri que isso quem criou foi os judeus. Nesse hino, esse hino foi escrito baseado na história, quando Jesus faz a última ceia e fala para os 12, ó, um entre vós me traiu. Engraçado, Jesus não envergonha ninguém, né, cara? Jesus está sentado com um cara que traiu. E Jesus só joga no vento. Jesus não olha para o cara e fala, ó, você... Não. Jesus quer que você se conscientize. E Jesus vira falar, um entre vós me traiu. E Pedro, se você não sabe, além de um cara esquentado, ele era fofoqueiro. Porque ele vai, o texto diz, se você chegar em casa a ler, o texto diz que nessa hora, ele vai no ouvido de João, amém, pastor? Ele vai no ouvido de João e fala, tu que é mais chegado, pergunta para o mestre, quem traiu ele? Todo lugar tem um fofoqueiro mesmo. Agora que eu vi que o relógio está ali, ó. Agora que eu vi. O pastor falou, Silvio, pode ir até 10 horas. São 7h55. Tô brincando, já estou terminando. João, que também tem o sangue fofoqueiro, mas não tem fama. Ele vira para Jesus e fala, amigo, quem te traiu aqui? Essa parte aqui é linda, porque Jesus não fala nomes. Jesus vira e fala assim, ó, não vou falar nome não, mas vou dar um sinal, hein? Vai ter sinais. Ó, quem eu molhar o pão e dar para o primeiro. Não, minto. Jesus não falou para quem eu dar para o primeiro, falou, ó, quem eu molhar o pão e dar. Aqui que entra a história do bolo. Por quê? Quando Jesus molha o pão no vinho e dá para Judas, o texto diz que ninguém entende nada. Por quê? Foi o primeiro pedaço de pão. Então Jesus está querendo dizer para o cara, me traiu? Traiu. Me arrebentou? Arrebentou. Me vendeu? Vendeu. Mas está na mesa, ainda é importante. O que essa música está dizendo é o seguinte, ainda está na mesa? Tem oportunidade, hein? Ainda está na mesa? Tem um pastor para cuidar. Ainda está na mesa? Tem comida ainda para matar tua fome.
Aí o discípulo falou: não entendi nada, pô. O pedaço, o cara traiu e ele está falando que é importante. Às vezes eu me deparo com pessoas aqui que veio para cá e falou: meu último culto. Eu vou lá só por ir. Mas Deus marcou um encontro com você hoje e falou: eu estou te dando mais alguns quilômetros de combustível para você andar mais na frente, porque a vitória está nas minhas mãos. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Tem lugar na mesa. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o meu pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o meu lugar. Tem lugar na mesa. Eu falei que ele canta? Pode se Para finalizar, anteontem eu recebi uma ligação. A ligação era de um amigo de 36 anos que tinha uma filha de 19. A filha foi dormir meia-noite, foi pro culto na quarta. Foi pro culto na quarta. Louvor na quarta. Ela é do louvor. Foi para casa. E falou: pai, me acorda 9h30. E não acordou. 19 anos. E ontem eu fui lá, junto com a minha esposa, na casa do amigo. Ele estava desolado. Você não sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Deus está te dando essa oportunidade de você estar aqui. Você está na mesa. Deixa Jesus te servir. Obrigado, pastor. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Diga: venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar, diga mais forte. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Eu pensei que você ia cantar comigo, você nem cantou, né? Pensei que você ia cantar comigo, né? Você nem cantou. Eu estou encantando. Tem lugar. Pode ser.
venha, não demore. Estou te esperando. Só a voz dele. Aqui é o teu lugar. Bota, vai dar aquela puxada, aquela lá em cima. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Venha, não demore. Estou te esperando. Filma isso, gente. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa? Afinadinho. Bem forte. Tem lugar? Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Venha, não demore. Estou te esperando. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Que eu pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Escuta agora, vai lá. Vai, quero ver, ó. O cara é bom, hein? Agora aquela que eu gosto. Tem lugar. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por esse final de aniversário dessa igreja. Tinha que ser assim, Pai. Com graça, com alegria. Porque hoje é dia de alegria. É dia de celebrar, de te agradecer por 23 anos de existência dessa igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo carinho do Silvio Maia. Obrigado por essa alegria, essa forma diferente de pregar a tua palavra, Pai. Obrigado pelo testemunho do teu filho, por tudo que tu tens feito pela vida dele, Pai. Obrigado por ter conhecido o Silvio Maia, porque todas as vezes que nos falamos, tem uma alegria do outro lado, tem uma motivação nova do outro lado. Tem lugar na mesa para mim, tem lugar na mesa para você. O importante é você estar aqui. Tem lugar para você. Obrigado por esta noite linda, Pai. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas de uma forma rica. Um aplauso a Jesus.